1 João, capítulo 4. Quantos creem, não só sentem, mas creem que o Espírito de Deus está aqui. Sabe por que ele está aqui? Para te transformar. Sabe que ele está com você todos os dias? Para te transformar, para te transformar. Espírito Santo de Deus. Eu quero falar hoje sobre discernindo os Espíritos. Amém? Como eu falei, quero soltar logo essa palavra aqui. Para ver se acaba minhas mãos. Cheguei aqui para falar para alguns irmãos, falei, olha, vamos atacar. Falei para a pastora, nós vamos desvendar os espíritos. Vamos expor alguns espíritos. Desde o início dessa reunião. E quando você levanta, exalta o Espírito de Deus, todo e outro espírito é humilhado. Todo espírito de engano, todo e qualquer outro espírito maligno. Você viu que nós começamos lendo aqui que quando Davi tocava, o espírito maligno se retirava de Saul. Saul era rei, ungido. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor saiu de Saul. Saiu o Espírito Santo, que é o Espírito do Senhor, que é o Espírito de Deus. Saiu do rei Saul e foi enviado um espírito maligno da parte de Deus para ele. Você pode ler isso e entender, meu Deus, Deus envia espírito maligno sobre os outros. Não, Deus não envia no sentido de ele mandar, ó, eu tenho um espírito maligno aqui, vou mandar para você. O que quer dizer ali, Diego, aqui, se o Espírito de Deus não ocupa o lugar na sua vida, outro Espírito vai ocupar. E isso é muito sério, que nós achamos que nós estamos aqui e achamos que o mundo espiritual não trabalha. Nós achamos que nós só somos uma carne, mas não, você é um Espírito. Você é um ser espiritual, vivendo uma experiência terrena. E muitos talvez acham o contrário. Você acha que é um ser terreno vivendo uma experiência espiritual. Não, você é um ser espiritual, porque você e eu fomos criados em Deus. Amém, irmãos? Você é um ser espiritual vivendo aqui na terra. Você não é um terreno vivendo uma experiência espiritual. O que eu aprendo com isso? É o que vem antes, tem prioridade. Antes de Deus formar você na terra, criou no Espírito. O Espírito você tem que sobressair a terra, a carne. Por isso que a Bíblia diz em Gálatas: andai em Espírito, para que você não satisfaça os desejos da sua carne. Ou seja, viva no Espírito. E viver no Espírito não é você fechar os olhos. Porque como que você vai viver no Espírito trabalhando lá no seu emprego? Como que você vai viver no Espírito lá costurando, Vanessa? Não, estou Espírito aqui. Vai costurar os dedos. Como é que você vai vender os olhos fechados? Não, estou no Espírito. Quando a Bíblia diz para você andar no Espírito, quando a Bíblia diz para você orar no Espírito, está dizendo assim, tem algo dentro de você que não sai, nunca sai. Está aí dentro, é só você acionar. É só você não apagar. Eu pensava assim, por que a Bíblia diz, Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 ou 18? Orar sem cessar. Como que eu posso orar sem cessar? Tem que fazer culto de oração o dia inteiro? Não, eu entendi que o Espírito que habita em mim, ele ora. Você não sabe como orar como convém, diz o apóstolo Paulo, mas o Espírito, ele ora por você, ele intercede por você, ele sabe orar o que convém. Então você tem que acionar esse Espírito, irmão, ainda mais nos dias que nós vivemos. Foi aberto um portal espiritual desde as últimas eleições aqui no Brasil. Melhor, a partir do dia 1º. Se você não sabe, hoje eu estava até tentando achar o papel que eu escrevi, algumas coisas sobre isso, mas não achei. Mas vou falar o que está dentro. No dia 1º de janeiro foi feita uma consagração no Planalto. Não sei se quem chegou a ver isso. Você vê na
mídia assim, festa religiosa, não podemos ser tolerantes, não podemos ser intolerantes com as religiões, deixa lá. Mas foi consagrado ali. Foi legalizado algo ali. Se você olhar depois daquele dia, o céu do Brasil mudou. Olha o que está acontecendo, irmão. E não é só a violência nas escolas. Ou seja, foi aberto um portal de legalidade para esses espíritos trabalharem. Foi dada uma legalidade, porque Deus respeita as autoridades, porque Ele mesmo instituiu. Então, se por 4 anos nós dizemos, esse país é do Senhor Jesus, mesmo que o cara falava palavrão, Jesus falou assim, eu aceito. Mas agora foi aberta uma legalidade, consagrado aos Exus, aos demônios. Eu nem posso estar falando assim muito aberto, assim, porque hoje eu participei de uma palestra sobre tolerância religiosa, que tem que mudar até os argumentos. Vamos ser presos. Foi consagrado, que aceite você ou não, foi consagrado. Foi aberto um portal. Então eu quero falar assim, discernindo os espíritos. Começa a observar, eu não estou falando para você ser tudo é espiritual, porque tudo não é espiritual. Aconteceu alguma coisa? Não, mas vamos discernir. Eu estou com isso desde o início dessa semana, irmãos. Aí ontem naquela oração fechou. Era isso. Cheguei aqui, nós começamos a orar. Nós sempre estamos orando na praça, mas não estava chovendo, nós viemos aqui. Deus me deu esse texto, 1 João capítulo 4. Eu quero compartilhar com vocês. E eu quero aqui expor esses espíritos. Eu peço que vocês me guardem. Guarde a minha vida, guarde a minha casa, guarde a minha família, guarde as minhas filhas. Que nós somos atacados. Sabemos as lutas que nós passamos nessa madrugada, irmão. Se for contar aqui, é filme de terror para você. É filme de terror, irmão. E olha que eu durmo em casa um dia sim, um dia não. Mas o dia que eu durmo, parece que é terrível. Mas ao mesmo tempo, é glória. Porque se você quer acessar a glória, você vai acessar as trevas. Se você acessa a glória, você vai acessar as trevas. Como diz o pastor, você vai cruzar com o diabo. Quem cruza com o diabo, meu irmão? Eu espero que você cruze com ele, porque se você está indo para lá, ele está vindo para cá. O problema é se você está do lado dele, no mesmo caminho. Então, não tem problema não cruzar com o diabo. Porque se você está indo para lá, ele está vindo para lá, você fala assim, sai daqui. Você se cruza. Agora, o problema é que quando nós estamos indo para a mesma direção dele, o que pode acontecer? O problema é quando nós estamos andando na vontade do Espírito maligno e não na vontade do Espírito do Senhor. Porque existe isso, creia você ou não. Mas como eu falei, eu quero desvendar isso. E essa mensagem Deus colocou no meu coração numa conversa. Nós estávamos lá em casa, estava eu, o Lucas, a Radassa, a Marina. Nós falamos sobre esses ataques das escolas, né, que está tendo nas escolas. E as escolas estão. Essa semana eu fui ali, eu sou diretor social agora do Sementes. Olha por mim. O único homem ali envolvido. Sou ali, porque eu me envolvo, porque eu não estou ali só como diretor social, eu estou ali como um agente de Cristo. Amém? A gente tem que ocupar os espaços. Você sabia que um espírito só ocupa um lugar vazio? Se a igreja não ocupar os espaços, outro espírito vai ocupar através de um ser humano. Então se você falar, toda política é do diabo, é porque talvez não teve um político cheio do Espírito de Deus para ir lá comandar o negócio. Então, temos que ocupar esses espaços. E nós estávamos conversando ali, as escolas estão fazendo várias coisas, isso é correto. Mas dentro de mim falava assim, não é só isso. E antes de acontecer todas essas coisas, irmãos, né, quem anda aqui perto da gente sabe, há uns 2 anos nós falamos, nós precisamos entrar nas escolas. Precisamos fazer alguma coisa nas escolas. Precisamos, né? Nós até traçamos algumas coisas com o movimento aí na cidade, mas não foi para frente. Mas nós sempre falávamos, sim ou não? Quem senta ali na mesa sabe, a gente fala, vamos entrar nas escolas e fazer alguma coisa. E agora talvez é o momento certo de você fazer isso. Você vai chegar para uma diretora, vai chegar para uma pedagoga, vai dizer assim, nós podemos fazer uma oração nessa escola aí? Não podemos misturar a religião, dá vontade de falar assim, então fica aí com o diabo.
Tá bom assim? Fica aí desse jeito. E antes nós sabíamos tudo isso. Nós estávamos ali, quem foi, nós oramos pela escola aqui, né? Nós estávamos ali na praça adorando, Deus nos deu a direção. Vamos orar pela escola, vamos orar pelos professores, vamos orar pelas crianças. Antes aconteceu os ataques nas escolas dos pequenos. Mas das escolas maiores, os adolescentes, nós sabemos que Satanás está ali. O espírito maligno está ali na escola estadual onde teu filho estuda. Você sabia? O espírito maligno está ali, até na escola particular, não importa, o espírito maligno está ali. Só que ele vai sair na hora que alguém que tiver o Espírito de Deus se manifestar. E não recuar. Por isso guarde a minha vida. Que eu falei aqui para os meninos, nós vamos atacar hoje. Irmãos, vamos ler o texto com você. 1 João 4, versículo 1. O apóstolo João ali fala para nós como discernir esse espírito. Ele diz, a partir do versículo 1, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Ou seja, existe um espírito no mundo e existe um espírito que está em mim. E o que está em você, Graci, é maior do que está no mundo. Então por que temer? Por que ter medo? O Deus Pan está se levantando. O espírito do medo está voltando para o Brasil, que atacou na pandemia. Por isso que a pandemia, Pan vem de medo, Deus do medo, que gera medo. E é um Deus grego, sabia? Tem os jogos pan-americanos, né? Tem os jogos pan-americanos que em festa um Deus grego chamado Pan, que é o Deus que gera medo. Vem de pânico, vem de tudo isso. Filhinhos, vocês são de Deus. Vou ler de novo para alguns entender que o que está em você é maior. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. O Espírito da verdade, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus e o Espírito do erro, que é o Espírito maligno, que é o Espírito imundo, que é o Espírito do anticristo, que é o Espírito de Satanás. E nós estávamos conversando lá, e as escolas vão fazer isso, e dia 20 eu não vou para a escola, porque não sei o quê, porque eu não vou para a escola. Eu falei assim, não adianta, o cara vai atacar dia 21. Se usar as armas erradas. E na hora assim, vocês lembram que nós estávamos conversando? Eu falei, você acha que tem uma gangue? Você acha que tem um grupo de gente assim, vamos atacar as escolas? Você acha que tem uma gangue, um monte de gente conversando? Você acha que tem? Não tem. Não sei se você entende um pouco, a polícia descobre até a conversa no WhatsApp se você quiser. Sabia disso? Então não tem uma gangue falando assim, vamos atacar as escolas. O que tem às vezes é uma mensagem de alguém. E pode atacar, pode ser que ataque, mas a gente conversando na hora, eu falei, mas como impedir isso? Não vai ter aula dia 20, o cara ataca dia 21, ou dia 19. Como vencer isso? Atacando o espírito. Porque esse espírito maligno, para entrar um doido naquela escola, ou em qualquer lugar que seja, para fazer uma maldade, um espírito não faz nada sozinho, ele precisa de um corpo. O
o espírito maligno precisa de um corpo. Ou seja, quem vai agir sobre aquela pessoa vai ser um espírito que vai possuir alguém. Presta atenção nisso, que vai possuir alguém e aquela pessoa vai fazer aquela maldade. É claro, talvez eu entre aqui hoje, fale um pouco qual é os portais que essa pessoa dá acesso para ela ser usada pelo espírito maligno. Mas um crente não pode dar brechas, portas, como você queira, ou janelas, como a Bíblia diz, para ser usado pelo espírito maligno, porque você já tem o Espírito Santo de Deus. Você não pode ser usado pelo espírito maligno para destruir as coisas. Mas eu quero usar aqui o que o apóstolo Paulo fala para a igreja. Se de fato o Espírito Santo habita em vocês. Quem já leu isso na Bíblia? Paulo começa a instruir os Gálatas. Olha, andem no Espírito. Olha, se vocês andarem no Espírito, vocês vão vencer a carne. Olha, se vocês, ele está jogando lá em cima. Se você tem o Espírito, você vai vencer. Olha, ele fala no final, traduzindo assim: vocês vão vencer a carne, vocês vão vencer tudo isso, vocês vão vencer o Espírito maligno, se o Espírito Santo estiver em vocês. Ou seja, se o Espírito Santo está agindo em vocês. Agora, abre comigo Lucas 9. Então ali em 1 João fala de discernir esse espírito, o espírito do anticristo. Um dia, a Bíblia diz que um homem vai se levantar nessa terra. Um homem, uma figura humana. Ele vai se levantar e vai dizer: eu sou o anticristo. Mas o anticristo, o espírito do anticristo já habita desde que existe Jesus. Amém? Um dia, um homem, uma pessoa, um ser humano, carne e osso, vai se levantar nessa terra. E ele vai ser a figura do anticristo, humana. Mas como diz o apóstolo João, ele está vindo, mas ele já está no mundo. O próprio Jesus disse: o mundo jaz do maligno, já é do maligno. O mundo já é do maligno. Quem já leu isso na Bíblia? Só que entenda, quando você está lendo o mundo ali, é diferente do mundo cosmos, do mundo criação. Tem duas palavras na Bíblia de mundo. Uma que é o mundo sistema e o mundo criação. Então quando Jesus fala, quando a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, ele não está falando que a praia é do maligno. Ele não está falando que a criação é do maligno. Ele não está falando que você é do maligno, porque você é a criação de Deus. Ele está falando que o sistema, tudo que está sendo preparado, a forma que as pessoas vivem, não é de hoje. É desde lá de trás. É desde o tempo, vamos dizer assim, neotestamentário, tudo lá atrás. O mundo já foi por causa do pecado, por causa da queda. O sistema, tudo preparando. Mas o mundo criação, esse não é. O mundo que Deus criou, tudo que Deus fez, isso não é do maligno. A Bíblia diz que Ele deu aos seus filhos. Uma das bem-aventuranças de Mateus capítulo 5 é herdar o quê? O céu. Herdar o céu. Herdar o quê? A terra. Quem quer herdar a terra? Você herdar o que Deus criou. Você já pode, se você for maduro, escuta o que eu vou falar, Gálatas também fala sobre isso. O apóstolo Paulo diz que uma criança imatura não pode receber a herança. Mas se você na fé, se você no teu posicionamento em Deus já for maduro, você já pode assumir a herança do reino que Ele já te deu. Mas se você for criança ainda, você vai ficar na fila da bênção, como diz o pastor Luiz. Mas se você já entendeu, você toma posse daquilo que é seu. Você vai ocupar os lugares. Você vai ocupar os lugares vazios. Você vai se posicionar, você vai declarar a terra. Porque Deus criou as coisas da terra falando. Então você pode criar um lugar. O Dom Bosco é terrível. O Dom Bosco é não sei o que. O Dom Bosco não sei o que. Desde o começo nós chegamos aqui. Irmãos nossos, pastores conhecidos, saíram daqui. Não, aqui é muito perigoso. E eu fui morar no esconderijo do Altíssimo. Para dizer que era outra coisa. Para não ficar meio perturbado. Fui morar lá na biqueira do Dom Bosco. Para Deus mudar a minha mente. Se você ficar falando que isso aqui é isso aqui vai ser isso aqui. Mas se você olhar para esse lugar e dizer: não, esse lugar vai ser transformado. Quantas vezes eu desci aquelas ruas ali, meu carro ali, no buraco, eu falo: Deus, manda asfalto, me mudei, mandou asfalto. E esses dias aqui na terça-feira, no ensino, eu falei para os irmãos: vocês pararam para pensar, todas as ruas do Dom Bosco estão asfaltadas. Quantas vezes nós orávamos: Deus, manda asfalto, até para ficar o acesso melhor.
melhor e justamente na rua da igreja não tem asfalto, Deus cutucando em nós. Isso significa que vocês talvez não estão preparados. Vocês estão sentados aí, mas vocês não estão preparados para ir. Justo na rua da igreja não tem asfalto. Por quê? Porque talvez nós não estamos prontos para sair. As pessoas estão prontas para vir, mas não estamos prontos para sair. É duro ouvir isso. Mas não vou ficar chorando não. Eu vou me posicionar. Vou mudar essa realidade. Amém? Olha o que Jesus disse. Lucas 9, 55. Lucas 9, 55. Põe 54 aí, quero ver de volta. Isso, põe 54. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Né? Eles ficaram revoltados com uma cidade lá, queriam mandar fogo. Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu. 56. E seguiram para outro povoado. Só deixa eu ver aqui que tradução que é essa. 43. 9, 40, não, desculpa. Essa versão ali me confundiu aqui. Lucas 9, 55. Isso. Manda outra versão ali, Jonathan, por favor. Ele disse: que espírito sois. Ou seja, quem governa vocês? Vocês são guiados pelo espírito maligno ou pelo meu espírito? Quem que guia vocês? Jesus falou isso para os discípulos. Então aqui também eu aprendo que existem outros espíritos, sim ou não? Sim ou não? Quem que é o Espírito de Deus? Então queira mesmo. Queira assim mesmo, de verdade, o Espírito de Deus, porque existem outros espíritos. Mas Jesus mirando-os, Jesus, tipo assim, aqueles olhos fulminantes, demonstrou severamente: não sabeis vós de que espécie de espírito sois? Imagine você andar com Jesus, ser discípulo dele, ser crente, batizar nas águas, ter uma Bíblia na casa, escutar a Fernandinho, o pastor Cirilo, e ele falar para você: viu, você não sabe que espírito você anda? Quem governa você? Porque a atitude dos discípulos, de João, de Tiago, né? É João e Tiago, né? Não vamos falar mal dos outros. João e Tiago. João e Tiago queriam agir de uma forma, um espírito maligno. Ah, vamos mandar fogo nessas pessoas aí, já que eles não querem ir para a igreja. Jesus, peraí, quem governa vocês? Que espírito vocês são? Quem está governando a vida de vocês? Então aqui a gente aprende que existem outros espíritos. Fala assim: eu quero ser governado pelo Espírito Santo. Então, se você, eu estou falando aqui sobre discernir o espírito, os espíritos. Discernir os espíritos. Esse espírito maligno, o espírito do anticristo, o espírito imundo e o espírito de Deus. Se você pegar no dicionário e ver qual o significado da palavra discernir, tem um significado aqui que diz que é perceber e entender. Ou seja, eu e você precisamos perceber que espírito que está atuando. Sim ou não? Você tem que perceber que às vezes aquela situação, qual espírito está atuando ali. Se é o espírito de Deus ou é o espírito maligno? Se é o espírito do anticristo? Se é o espírito imundo? Eu tenho que perceber, eu tenho que diferenciar se é o espírito de Deus ou se é o espírito maligno. Ah, o espírito de Deus me direcionou a falar mal de você, a matar você. Que espírito está sendo guiado, irmão? Quem governa a sua vida? Ah, o Espírito Santo, eu orei, ele deu direção de eu fazer isso errado. Não faz não, todo mundo faz. Não é o Espírito Santo não, irmão. O Espírito Santo não faz essas coisas não. E eu não sei como é que funciona com você, mas comigo vem tudo dentro de mim aqui, algumas coisas. O Espírito Santo vai falando:
Eu estou lá rendido em adoração, estou lá e vindo. Depois eu vou na Bíblia para achar a pregação, para falar em cima daqui, para ver se é verdade. Para ver se for o Espírito de Deus mesmo, ou se foi o Espírito maligno, ou se foi o meu espírito, homem, humano, me enganou, porque eu posso me enganar. Eu senti no coração de falar isso para você. Cuidado, o coração é enganoso. Mas o Espírito não. Eu senti, né? A gente fala assim, eu senti no coração de falar isso para você. Que espírito sois? Você não pode medir o coração, você tem que medir o Espírito. Você não pode ser conduzida pela emoção, você tem que ser conduzida pelo Espírito. Na emoção as pessoas estão se matando. Na emoção as pessoas estão cumprindo o voto e não fazendo. Na emoção, não, você tem que ser o Espírito. Se fosse pela emoção eu já tinha largado. Mas eu tenho uma palavra no Espírito. Se eu fosse ouvir o outro Espírito do lado eu já tinha largado. Mas se eu ouço o Espírito Santo eu continuo. Eu persevero. Quem você está ouvindo? Qual Espírito você está ouvindo? O Espírito de morte ou o Espírito de vida? Espírito de vida ou Espírito de morte? O Espírito da verdade está aqui nesse lugar desde o início dessa reunião. Não perca isso na sua vida. Não perca o Espírito da verdade sobre você. Então existe o Espírito do erro, que é o anticristo, que está atuando fortemente no Brasil. Há uma legalidade. Foi dada uma legalidade. E eles estão aí. E a gente tem que começar a discernir como é que vamos vencer isso. É nas regiões celestiais. É aumentando o nível do Espírito Santo. É você vencendo lá. É nós agindo no Espírito. Né? Ali no conselho da escola que eu faço parte ali, a diretora falou assim, olha, nos ajude a acalmar os pais estão apavorados. Eu falei, eu sei, os crentes também. Nos ajude a acalmar os pais. Quer? Nós falamos, né? Lá na escola, estão tudo com medo do alto da faca. Ali na escolinha, as professoras falaram assim, você conhece alguém que dá aula de defesa pessoal? Que nós vamos fazer defesa pessoal. E os marmanjos, de 13, 14, 15, que ficam, que transam, não vão para a escola. O homem da faca vai entrar. E eu, se fosse diretor, coloque esses caras na frente, já que são machos. Para brigar na saída da escola, como é todo dia tem uma briga nas escolas estaduais. Todo dia. Antigamente, Daniel, te pega na saída. Hoje não, te pega aqui agora. Marcelino, te pega na saída. Quem já disse, eu não vou sair hoje, vou ficar aqui. Quem disse que eu vou sair? Lá na Petrobras, dá uma legenda lá de cima, lá. Mais um pouco aqui na biblioteca. Não, está assim. Mas até quando? Até quando vão ficar com medo desse espírito que está agindo sobre o ser humano? Porque ele não age, o espírito não age sozinho. E o espírito maligno não age sozinho. O Espírito Santo também não age sozinho. Se você não se levantar, se você não se posicionar, se você não abraçar essas escolas em posicionamento, em intercessão, nós estamos montando uma equipe aí, nós íamos fazer isso ontem, mas choveu, nós vamos abraçar a escola, vamos fazer uma oração, vamos fazer algo físico. Sexta-feira retrasada, nós estávamos ali na praça adorando, cantando, intercedendo. Tinha umas mulheres lá, né? As pessoas na praça, e elas começaram a observar nós. E depois a Iris foi lá conversar com elas, orou com elas. E ela falou: nossa, nem sei se elas eram crentes, não eram, mas elas falaram assim: nossa, que legal, vocês estão orando pelo bairro, né? Tipo. E a mulher até queria ir na próxima sexta com nós também. As pessoas estão esperando uma resposta espiritual nesse mundo espiritual. E a gente quer dar uma resposta carnal. Ou entranca, ok, levanta o muro, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Ok, não tem que fazer. Mas espiritualmente, o que as pessoas que têm o Espírito de Cristo estão fazendo? Gerando medo sobre o outro? Gerando medo sobre o outro? Ou você guerreando? Ou você entrando nesse mundo espiritual, sofrendo às vezes dentro da sua casa, mas você não vai deixar barato. Não vai deixar barato. Por quê? Porque antes de Jesus,
Coloca ali, Jonathan, Mateus 28. Jesus falou assim, ó, eu te dou, eu tenho autoridade no céu e na terra. Nós vamos fazer evangelismo esses dias, e a palavra que Deus nos deu é essa. Nós andamos, fomos lá nos buracão, lá para baixo, lá, que agora tem asfalto, dá para chegar. Você viu como dá para chegar? E ali a gente encontrou várias situações diferentes. Eu falei para eles, se acontecer alguma coisa, fica tranquilo, porque Deus nos deu autoridade no céu e na terra. Quem está dominando aqui somos nós. Amém? Quem está dominando aqui somos nós. Em Mateus 28, lá no finalzinho, ele diz, eis que vos dou, eis que eu dou, eu tenho toda a autoridade. Vamos lá para você ver, para você ter certeza. Versículo 18, Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Eu comando aqui, galera. Eu que comando esse mundo aqui. Eu que comando aqui. Eu dou autoridade no céu e na terra. Isaías 61, coloca ali, Jonathan. Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. Para quê? Para mim orar em línguas e se rolar no chão? Para mim sentir umas lágrimas correndo no meu rosto? Não, Ele vai te transformar. Mas Ele vai te transformar para você ser um agente de Cristo. Coloca ali. Isso. Eis que o Espírito do Yahvé, o Senhor soberano, está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para anunciar boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos quebrantados de coração. Acho que é isso. Enviou Enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. Segue lá. Para anunciar a todos o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes, todos que andam apavorados, todos que andam com medo, e dar a todos que estão de luto e amargurados em Tissom, Sião, uma linda coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto festivo de louvor em lugar do espírito abatido. Ou você vai deixar o espírito maligno, o espírito anticristo, o espírito imundo atuar na sua vida, ou você vai deixar que o Espírito Santo prevaleça. Porque é para isso que Ele deu. Eu te dei para uma coisa. O Espírito Santo está na vida do crente para fazer alguma coisa. Amém? Coloca ali Mateus 12. Mateus 12, 43. Mateus 12, 43. Espírito do vivo Deus, nós precisamos do Senhor atuando em nós. Mateus 12, 43 diz: quando o espírito imundo sai de uma pessoa, presta atenção nisso, crente, para de brincar. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos, procurando descanso, mas não encontra onde repousar. 44. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. Olha, é tão engraçado que o diabo só copia o que Deus faz. Assim como no futuro alguém haverá a marca da besta, e ela vai ser marcada algumas pessoas, e naquilo que eu entendo não será físico, mas será uma mentalidade, porque o diabo só copia o que Jesus faz. Deuteronômio 6 fala para que nós ensinar as crianças a guardar na mente, escrever aqui nos pulsos, para que você possa guardar a palavra. A Bíblia diz que o Espírito Santo já nos marcou. Então a marca da besta vai ser marcada em outro besta, mas aquele que já está marcado pelo Espírito de Deus não chegará. O Espírito do Anticristo vai ser uma das principais marcas da besta.
ser uma das principais marcas da besta. O espírito imundo. E hoje as pessoas, elas são crentes, mas quem governa elas não é o Espírito de Deus. É o Espírito do Anticristo. É o Espírito imundo. É o Espírito maligno. É o Espírito do engano. E quando o Espírito sai da casa, lembra que o Espírito Santo falou que você é a morada do Espírito? Quem já leu isso na Bíblia? 2 Coríntios, 1 Coríntios. Quem já leu que nós somos casa do Espírito Santo? E olha que o diabo fala: voltarei para o espírito maligno, né? O espírito imundo. Eu voltarei para a minha casa. Ele também acha que tem todos os direitos. Ele só imita, ele só imita. E ele fala ali: ó, eu vou voltar para casa. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando descanso, mas não encontra onde repousar. 44. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E retornando, encontro a casa desocupada, varrida e arrumada. Presta atenção nisso. Diante disso, vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que aquele, e entrando, passam a morar ali. E o estado final daquela pessoa se torna-se pior que o primeiro. Assim também ocorrerá com esta geração má. Ou seja, a pessoa é liberta do espírito maligno, o espírito sai. O que aquela pessoa que foi liberta do espírito maligno deveria fazer? Por que o espírito maligno saiu? Por que você acha que saiu essa parábola que Jesus está contando? Por que vocês acham que o espírito maligno saiu? Por quê? Quem está comigo aqui desde o início? Por que o espírito saiu daquele lugar ali, daquela casa? Se era uma pessoa, nessa parábola que Jesus está contando, ele está falando: quando o espírito maligno está numa pessoa, eu expulso, vai morar o meu espírito nela. Amém? Então esse espírito imundo saiu porque veio morar o Espírito Santo de Deus. Só que ele sai. Só que ele fala: vou voltar para minha casa. Quem que é a casa? A pessoa que foi liberta. Estão comigo? Estou resumindo aqui, tentando a parábola que Jesus está contando, o que ele está querendo dizer ali. O demônio fala: vou voltar para minha casa. Põe lá, Jonathan, 43, 44, acho. Vou voltar para minha casa. E quando ele volta para a casa dele, que é uma pessoa, que Jesus está dizendo, ele encontra a casa o quê? Desocupada, varrida e arrumada. Você acha que demônio só gosta da sujeira? Não. Ele gosta de um crente arrumadinho por fora, religioso, legal. Cara de crente, arrumadinho, varrida. Sou crente, não como. Sou crente, não faço. Qual que é a primeira coisa que ele procura? Qual que é a primeira característica que ele encontra? Vazia. Crente não foi feito para ser vazio. Crente foi feito para ser cheio. Efésios 5, 18, o apóstolo Paulo fala assim: enchei-vos do Espírito. Presta atenção nisso, enchei-vos. Quem que enche? Quem? Você. É você que se enche do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Ele te deu uma vez aqui, ó, mas agora é você que se enche. Agora você pode até cantar o louvor: Espírito, enche a minha vida. Ele fala: eu já enchei, mas vai embora. Enche-me o teu poder. Eu já te dei poder, vai embora, deixa você cantar essa música bonita. Mas é você que se enche do Espírito. É você que se enche. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. É você que se enche. E quando você se enche? Está chegando o Pentecostes. E agora? É dia do Pentecostes que enche? 5 dias do Pentecostes. É agora que enche? Não. Todo dia. E o que é se encher do Espírito? É deixar isso sobressair na sua vida. E o demônio volta para aquela casa vazia, desocupada. O crente não foi feito para ficar vazio, tem que estar cheio do Espírito. Varrida e arrumada. Ou seja, por fora está ok, mas por dentro, embaixo do tapete, está tudo podre. Não há confissão, não há arrependimento, não há mudança, não há transformação de mente. Aí não vai, aí não flui. Aí você vê pessoas que elas vão para lugares: eu tive uma experiência com Deus, fui para encontro, amém, tudo isso é maravilhoso. Mas se você está vazio,
teu estado da primeira vai ser pior. Eu falei ontem que na reunião, falei para os meninos que estavam lá em casa, nós entramos num lugar que nós não podemos mais sair. Ou nós lutamos ou nós vamos morrer. Entendeu? Em Deus nós alcançamos um lugar, nós invadimos o lugar porque nós estamos lá dentro. Sabe esse negócio tem que ser? Quem já passou por isso, né? Às vezes entrou um rato lá no teu quarto. Aí você fala, vou ter que entrar e matar. Você fecha a porta e fala assim, agora você vai você. Daqui a pouco sai o rato bonito assim. Então, pessoal, vamos comprar pão. Você tem que matar, irmão. É ou não é assim? Eu uma vez passei a madrugada inteira para matar o rato. Não fui dormir. Podia dormir. Eu imaginava ele subindo em mim. Eu fiquei lá, ele entrou no banheiro. Eu vi que ele entrou no banheiro, isso faz tempo. Entrou no banheiro, eu falei assim, eu vou ter que matar esse rato. Não, eu vou dormir. E amanhã ele vai estar em outro lugar que eu não sei aonde. Vou ter que resolver isso aqui agora. E fiquei. Das 1 da manhã até as 5 da manhã. Até ele aparecer. Não podia fazer muito movimento, tinha que armar uma estratégia. Tinha que tampar todos os outros lados da casa para ele não ir para lá. Falei, se eu entrei, falei, não, eu tenho que se matar aqui agora. Irmão, nós estamos em lugares, talvez vocês estejam em lugares, ou você mata, ou você vai lutar, ou você vai morrer. Você está entendendo? Quem está comigo aqui? Espiritualmente está falando, nós estamos em lugares. Hoje a gente vai ter que lutar, porque é nós ou é rato. É nós ou é rato. É nós ou é ele. Então nós vamos ter que lutar. Não adianta, não tem como voltar. Porque o estado dessa pessoa pode ficar pior. Muito pior. Então Deus não quer dar a você uma experiência, Deus quer te dar uma vida com Ele. Quem já leu a história de Gideão? Quem gosta da história de Gideão? Eu ia pregar sobre Gideão hoje, mas Deus mudou. Era tão legalzinho que eu ia falar de Gideão hoje. Quem acha que Gideão só acertou? Quem acha que Gideão ganhou aquela batalha com 300 homens? Mas foi Deus que ganhou. Aí você leu a partir do capítulo 8, você viu que o fim de Gideão é trágico. Ele só teve uma vitória na vida. Só teve um testemunho. Só teve uma experiência. E nunca mais se encheu. E o fim dele, leia lá, está na Bíblia. Juízes, capítulo 8. É terrível. Então hoje eu penso que você falou, vai nessa força, Gideão. Ele fala assim, vai nessa força, Gideão, até o capítulo 6. Porque do 7 em diante o cara se perdeu. Só teve uma vitória, só teve uma experiência com Deus. E depois se perdeu. Eu não quero ter alguém que tem uma experiência com Deus. Eu quero ter uma experiência com Ele todos os dias. Eu quero viver com Ele todos os dias. Então, irmãos, cuidado. Se ocupa, casa vazia. É um ditado, não está na Bíblia, mas é um ditado. Oficina vazia, mente vazia, oficina do diabo. Significa que o diabo é trabalhador, está trabalhando, um mecânico, né? Está trabalhando na tua mente. E o que o crente está fazendo? Então, Efésios 10, eu não vou pedir para você abrir, mas você já está, sabe? A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Ou seja, não é contra o ser humano, mas é espiritual. Não adianta ficar esperando o cara entrar com a faca. Ataque nas regiões celestiais. Declare espírito maligno, você não vai culpar ninguém aqui. Porque aquele homem, aquela pessoa precisa de Jesus quanto eu, quanto você. Vá no lugar certo. Espírito maligno, eu te repreendo. Você não vai usar ninguém aqui nesse lugar. Perto de mim, nenhuma escola será invadida. Quem está comigo aqui, quem tem coragem de orar isso? Mas não, aqui não, perto de mim não vai acontecer isso. Espírito maligno, eu te repreendo. Você não vai usar nenhum homem aqui, nenhuma mulher, ninguém. Né? Até nós falando, né, Lucas? Às vezes tranca o portão, mas o assassino está ali dentro. Como contei a escola. O aluno está ali. E Deus foi colocando isso no meu coração. Eu falei assim, é isso. Os adolescentes estão possuídos, as escolas estão possuídas. Não há tem uma diferença. Manifestação demoníaca está endemoniado e está possessa. As escolas estão cheias. Começou pelos professores. Os professores, os alunos estão possessos por espíritos malignos. Tem uns, glória a Deus, pelo Espírito Santo, mas são poucos. Mas a maioria pelos espíritos malignos. Já brinquei isso.
na hora da chamada, levantar a mão e orar, manifesta, né? Eles não são, possessão é uma coisa, ficar endemoniado é outra. Dá uma dica, chega na escola e fala, você está repreendido em nome de Jesus, você vai ter aula, ensina o primeiro, vai ter. Vamos para casa, pessoal, que o professor tem um problema aqui. Não sei se você vai lembrar, tinha uma mulher, uma senhora, ficava lá no calçadão gritando. Tem várias, né? Mas uma mulher bem morena, assim, ficava gritando, né? Ela estava recentemente casada, já era crente, não era pastor ainda, mas eu estava andando, aquela mulher gritando, bem na frente da lotérica, perto do queijo, gritando. Eu falei para eles assim, né? Peguei na mão dela e falei, segura na minha mão, agora o bicho vai pegar. Eu falei assim, só observa. E a mulher gritando, aquela irritação assim, meu Deus, a mulher estava. Ela estava aqui, nós passamos por trás dela assim, eu repreendi. Eu falei no mundo espiritual, e ela estava aqui, eu passei assim, eu falei assim, e a mulher aqui, e eu passei, né, mano, atrás dela assim, e repreendi no espírito, eu repreendo esse espírito agora. A mulher, hã? E ela começou a procurar alguma coisa na nossa volta, eu falei assim, não fui eu, estou indo embora, estou indo terminar. Mas parou. Eu não precisei, sai capeta, em nome de Jesus, envergonhar aquela mulher. Irmão, o espiritual entende as coisas do espírito, fala no espírito. Fala no espírito, fala no reino do espírito. Você não precisa brigar com teu marido, sei que ele é endemoniado, sei que ele é às vezes o filho, às vezes o patrão, às vezes. Não fala. Sei que os vizinhos às vezes são encapetados, mas não fala, só levanta a mão e faz o repreendo agora. Vai estourar aquela caixa de som lá. Vai vir chuva, vai apagar aquela fumaceira. Mas haja no espírito, viva no mundo espiritual. Você é espírito. Para de ficar apavorado. Haja no espírito. Haja no espírito. O espírito, ele vai agir no corpo. Se você, até cachorro, eu já vi cachorro demoniado. Hoje eu acho que os gatos, todos os gatos. Um gato que sai da casa do dono e vai fazer cocô na tua casa, pode estar demoniado. Ou ela é esperto. Acho melhor que ele é esperto. Esperto. Porque o teu cachorro vai na tua casa, você que limpa, você. Mas o gato não. Sai de boa, vai nos outros, vai para casa do pai. Diga assim, eu preciso usar armas espirituais. Sabia que a Bíblia fala sobre isso? Abra comigo lá. Coloca ali, Jonathan, por favor. Abra aí na sua Bíblia e marca isso. Talvez você já leu, mas não marcou. 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios capítulo 6. Nós precisamos usar armas espirituais. Já vou finalizar aqui para instruir você o que nós temos que fazer. Entendemos que tem espíritos agindo? Sim ou não? Tem espíritos agindo? Maligno? Do anticristo? Demônio? Mas existe o Espírito Santo agindo também. Ele está sobre mim. Ele está sobre você. Ele está. E ele é maior do que está no mundo. O próprio João falou, tem um espírito no mundo, mas o espírito que está em vocês é maior. 2 Coríntios 6, versículo 7. 2 Coríntios 6, versículo 7. Paulo, ali, instruindo, ele diz: Coríntios 6, versículo 7. Na palavra da verdade e no poder de Deus, com armas da justiça, tanto no ataque como na defesa. As outras versões diz: proclamamos a verdade fielmente, e o poder de Deus opera em nós. Usamos as armas da justiça. Com a mão direita nós ataca, com a mão esquerda nós defende. Com a mão direita nós ataca, com a mão esquerda nós defende. Marcou aí? É uma receita para você lutar esses dias. Como que você vai vencer isso nesses dias? Proclamando a verdade. Amém? Proclamando a verdade. E o que é a verdade? O que é a verdade na sua vida? É isso que você vai proclamar.
É isso que você vai proclamar. Eu não sei qual que é a verdade na sua vida, mas é isso que você vai proclamar. Só que às vezes pode proclamar e não render, não dá fruto. Mas a palavra da verdade, ela vai destruir. Ela vai. Ele diz, proclamamos a verdade. E o poder de Deus que opera em nós. E qual que é o poder que opera em você? Atos 1:8. Eis que vos dou poder. Quando? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, quando descer o Espírito Santo sobre você, você vai ter poder. Opa, ele já está sobre você. Logo você tem poder. Então, quando você passar na frente de uma escola, não faz falar com os meus Deus, misericórdia, misericórdia. Você está repreendido por espírito maligno que atua nessa escola. Só que eu queria falar um pouco como que entra esses espíritos. E eu não sei se você vai ter paciência comigo, porque eu já vi que a gente já está olhando no celular. Coloca ali, Jonathan. 2 Coríntios, abre aí, irmão. 2 Coríntios 10. Olha que texto maravilhoso, poderoso. É texto para você proclamar nos nossos dias. Por mais que é Coríntios, mas pode proclamar. 2 Coríntios capítulo 10. Olha aí, versículo 2. Eu, se fosse você, copiava esse versículo, colocava na porta e orava ele de manhã. Suplico-vos. Coloca na transformadora, Jonathan. Vocês têm? Obrigado. Pois bem, suplico-vos que quando eu for visitá-los, não precise ser duro com aqueles que pensam que agimos segundo motivações humanas. Aqui começa, vai lá, versículo 3. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. 4. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. 5. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e ensinamos a obedecer a Cristo. 6. Então, solta aí. Qual arma que você vai lutar nesses dias? As armas poderosas em Deus. As armas poderosas de Deus, é assim que nós vamos vencer. Amém? Armas poderosas em Deus. Nós vamos destruir as fortalezas. Nós vamos destruir toda a influência maligna que pode atuar em alguém. Amém, irmãos? E aqui, para terminar, eu quero terminar. Por onde tem entrado os espíritos imundos? Por onde tem entrado? Esses professores, os adolescentes estão tudo possuídos. As pessoas estão possuídas. E por quê? Porque elas estão com a casa vazia. E talvez um dia aquela pessoa foi crente. Talvez aquele homem que matou as crianças foi crente. Não sei. Um dia talvez ele sentiu o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não quer que você sinta ele. O Espírito Santo quer que você viva com ele. Amém? Mas eu quero aqui, para terminar, por onde entram os espíritos do mundo. Eu vou ler os versículos aqui, você é inteligente demais para entender. Por onde pode estar entrando muitas vezes. Eu já digo uma, é por falta de a casa estar ocupada. Se o Espírito Santo não está em mim, está vazia, e o Espírito do mundo vem e traz mais cedo. E a minha vida que era ruim, vai se tornar uma desgraça. Coloca ali, Jonathan, abre aí comigo, irmão. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Por onde tem entrado os espíritos do mundo? Eles entram de várias formas. Mas eu quero pontuar uma coisa que também está muito, muito viva entre nós nesses dias. Como eu falei aqui, é uma pergunta que eu quero que a gente responda lendo aqui esses versículos. Por onde tem entrado os espíritos do mundo? O espírito maligno, o espírito antigo, por onde ele entra na vida das pessoas? Como eu falei, podemos enumerar várias coisas, mas eu quero pontuar só uma aqui, que é o que também a gente vive nessa realidade, que possivelmente foi o que aconteceu em uma das escolas, que é o que acontece muito nas universidades dos Estados Unidos. Eu quero pontuar sobre isso. Versículo 8. Por fim, irmãos, quero dizer só mais uma coisa: concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável,
Tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. 9. Continue a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então Deus da paz estará com vocês. Amém? Então o apóstolo Paulo fala: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensar. E o que você pensa, irmão? O que você pensa? Você pensa o que você vê. Você pensa o que você ouve. Você pensa o que assiste. Você pensa o que joga. Você pensa o que você vai recebendo diariamente. Você sabia que a psicologia diz que o que você vê nas últimas duas ou uma hora é o que você recebe? Você pode o dia inteiro ouvir louvor e na hora de dormir você colocar lá e ouvir a Anitta por uma hora. Aquela é uma hora da Anitta que vai ficar gravada dentro de você. Eu tenho experiência com isso, porque eu dormia ouvindo pregação, eu ouvia dormindo a Bíblia, e eu saí no outro dia, eu estava falando um versículo que eu nem tinha lido, mas estava dentro de mim. Porque isso é verdade. Tudo que você faz nas últimas horas vai ficar dentro de você. Assista um filme de terror, assista alguma coisa ali, vai ficar tudo impregnado dentro de você. Não sou eu que estou dizendo isso, mas esse versículo foi dito há anos que não tinha internet, não tinha Netflix, não tinha televisão, não tinha celular, não tinha nada, e já foi dito: olha, tudo, eu vou atualizar, talvez fosse assim, deixa ali, Jonathan, versículo 8, põe lá. Irmãos, quero dizer uma coisa para vocês, se possível, desliga o YouTube, se possível, não assista alguns filmes da Netflix. Irmãos, por favor, os meninos aí, não joga tal jogo, atualizando, porque se o apóstolo Paulo tivesse escrevido ali, hoje ele ia estar falando dessas coisas, mas ele nem televisão existia, não existia nada, ele está falando tudo que isso, pensem nessas coisas que são puras, pensem nas coisas que são verdadeiras, porque existe o espírito do engano que está enganando vocês, pensem naquilo que é honesto. Ele está falando assim: por favor, desliga a novela da Globo, pessoal, por favor, desliga a novela da Globo, os filmes de Hollywood são tudo, por favor. Tem uns que, irmãos, cuidado dos jogos de videogame que vocês gostam. Eu achava, Juscelino, que o Resident Evil era do diabo. Lembra do Resident Evil? Eu falo, meu Deus do céu, que misericórdia. Hoje em dia, e tem uma coisa, antigamente tinha mensagem subliminar, lembra, irmão Josmar? Tinha mensagens subliminares, hoje não tem mais subliminar, mas já está na cara. Hoje já está na cara. E está lá. Homens, mulheres, crianças, tudo sendo contaminadas. Estou falando de uma janela. Coloca ali, Lucas 11. Abra aí, Lucas 11. Lucas 11, 34. Eu me senti responsável de falar algumas coisas para vocês hoje. Porque eu não posso fingir que nada está acontecendo no mundo e vocês diante de mim aqui, eu ia gastar algumas horas falando que Deus vai dar vitória. Mas se a gente não discernir os espíritos, coloca ali, Lucas. Eu enchi de vídeo ali para a Pâmela depois, mas nem vou falar para a Pâmela. Sobre os prejuízos que traz jogos de videogame, alguns jogos de videogame, alguns filmes, a ideologia que está por trás dos filmes. Antigamente eu assistia uma novela lá, você ficava absurdo de ver alguém beijando na boca. Hoje eles beijam na boca, transam, faz tudo, na tua frente. E a gente chega lá na casa dos crentes: não, nem estou assistindo. Mas só o fato de estar sendo... Irmão, quem já assistiu ou escutou ou assistiu um filme que assim você fala: meu Deus, esse filme é de Deus, eu chorei. Quem escreveu esse filme está sendo inspirado pelo Espírito Santo? Quem já falou isso? Que eles estão louvor, meu Deus, você chorou. Agora pensa o contrário. Não dá o efeito contrário também? Dá o efeito contrário? Não. Você acha que não. Você fala assim, mas no dia a dia você fala assim: não, nada a ver. Eu sou guardado pelo sangue do Cordeiro. E aí você vai vendo no dia a dia. Como diz o pastor Júlio, foram as coisas boas que nos afastaram. O entretenimento tem matado muitas pessoas. Estou falando de uma janela. Estou falando que quando eu estava orando: Deus, por onde tem entrado esses portais?
Por que adolescentes na escola estão lá fazendo essas coisas? Porque eles estão em casa trancados jogando videogame. Eles não respeitam nem o pai, vai respeitar a professora. Vai matar até a professora, como aconteceu. Por onde tem entrado? Estou falando de uma janela. Que está escrito aqui. Coloca ali. Lucas 11:34. Lucas 11:34. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando são maus, o corpo se enche de... Agora eu te pergunto, como que os olhos... Aqui o próprio Jesus está dizendo. Se os seus olhos forem bons como uma lâmpada, ele vai iluminar todo o seu corpo, toda a sua vida. Mas quando os seus olhos forem bons, todo o seu corpo se enche de luz. Mas quando os seus olhos forem maus, todo o seu corpo se encherá de escuridão. Agora eu te pergunto, o que é o olho? O que Jesus estava falando? Que ele está falando de olho, caolho? Sabe que quem é caolho está ferrado. Quem tem os olhos bons está... Não, ele está falando assim, o que os teus olhos servem para fazer? O que os teus olhos servem? Para que servem os teus olhos? Para ver, para enxergar. Ou seja, aquilo que você está vendo, se for bom, vai trazer bondade para você. Mas se aquilo que você está vendo é mal, vai trazer escuridão para você. Simples assim, irmãos. Simples assim. Mas eu gosto de filme de terror. Eu gosto desse joguinho aqui. Eu gosto. Se você não tem capacidade de negar isso por Jesus, eu quero ver no dia que colocar uma arma na sua cabeça. Se você não tem capacidade de renunciar a algumas coisas boas, porque o crente no começo renuncia a pecado, mas depois vai ter que renunciar a coisas que é possível, que dá para fazer, mas eu não faço. Eu já falei aqui para os homens, tem coisas que eu não faço aqui na igreja, que não é pecado, mas eu não faço porque tem alguns perto de mim que vai desviar. E eu faço como o apóstolo Paulo ensina. Não faça ninguém cair perto de você. Tem coisa, se alguém perguntar para mim, pastor, é pecado? Eu falo, não. Mas por que você não faz? Porque você não aguenta. Eu ando na minha medida, você anda na sua e você não vai aguentar. E eu tenho que pensar, não, mas cada um se vira. Não, nós somos um corpo. Eu posso aguentar, mas o meu irmão pode cair, pode andar na escuridão. Então tem coisa assim que eu fico me coçando para fazer, mas eu não faço. Se fosse ouvir o meu espírito, mas por causa do meu irmão, assim como Jesus ensinou, assim como eu morri, morra pelos seus irmãos. Essa é uma das janelas. A Bíblia também diz em Provérbios que os olhos são a janela da alma. Você já pensou nisso? O que entra, o que está vendo? Agora deixa eu ler para nós terminar, quero ler algo para você meditar. Então o que você tem assistido na TV? O que você está vendo na internet? O que você está lendo? Porque também tem coisas que você lê que te destrói. A pessoa lê 500 livros, mas ela nunca lê a Bíblia. Estou falando livros que o espírito do anticristo está por trás. O espírito maligno está por trás. Será que os programas que você e eu assistimos, os livros que nós lemos, eles têm as qualidades que o apóstolo Paulo cita? Qual que é a qualidade? Ele diz, será que aquilo está nos fazendo bem ou mal? Será que merece elogio? Será que é verdadeiro? Será que é digno? Será que é correto? Será que é agradável? Será que é decente aquilo que a gente está vendo, lendo, assistindo, jogando? Segundo a Bíblia, os olhos são a janela da alma. Tudo que nós vemos vai para a nossa alma. E o que será que você tem colocado na sua alma? Não assistia o jogo. Lembra? Não assistia o jogo? O que você ia fazer depois do jogo, Daniel? Se fosse de dia. Você joga bola. Vamos jogar bola. O Juliano? Cadê o Juliano? Ele ficava lá. Assistia os Power Rangers. Depois queria lutar dele ali. Quem lembra os Power Rangers? Eu assisti os Power Rangers e falei, vamos lutar. Vamos lutar. Se o teu filho estava querendo não é o Bolsonaro que ele está vendo, não. Não é a culpa do homem. O que ele está vendo? Se a menina com 3 anos está ali dançando até o chão, o que ela está vendo? O que eles estão ouvindo em casa? Está entendendo, irmão? Janela da alma. Eu não estou assistindo. Não, você vai no terminal. Tá certo, faz tempo que eu não vou no terminal. Você está no terminal.
Mas eu estou trabalhando lá, trabalho com mais 2 meninos lá, e os meninos lá, põe na rádio aí, põe na rádio. Põe lá na rádio T, toca a música, fala besteira. E você sai do serviço assim, tire essa canção da FP, aí tem isso. Tire essa tristeza do FP, pelo amor de Deus. Porque você fica a madrugada inteira ouvindo aquilo ali. Janela da alma. A playlist vai entrando, irmão. Vai entrando. Olha as músicas do funk. Por que os caras são... Pode entrar por isso aqui, que é bom, porque os funkeiros, os caras detonam por isso. Quando entra lá, vocês vão me sair. Entendeu? A cultura. Assista Brasil Paralelo, pelo amor de Deus, tem coisa boa na internet. Pesquise Brasil Paralelo, assista, põe os filhos para assistir, adolescente. Assista as coisas. Tem qual que é o outro lá, gente, que nós estávamos vendo hoje lá, o design inteligente. Meu Deus, procura coisas que vai te edificar, coisas que Cristo está fazendo através de cientistas, coisas que Cristo está fazendo através das pessoas. As pessoas sendo perseguidas para mostrar a verdade, e os crentes assistindo coisas que nada a ver, jogando coisas que nada a ver. Eu não quero falar uma coisa aqui, porque eu não sei se é verdade. Eu até postei e depois me arrependi. Mas eu estava estudando hoje à tarde, aí também eu encontrei que pode ser uma verdade. Dado científico, que eu postei um vídeo aqui, vi lá uma mulher falando que uma adolescente, uma criança que joga Free Fire, tem mais outros 2 jogos lá, isso é como se o cara estivesse injetando crack na cabeça dele. Eu não sei se isso tem dado científico, eu falei, eu não quero falar se é, mas é verdade, porque hoje em dia a OMS, né, Associação Mundial da Saúde, diz que o vício em jogos eletrônicos é transtorno psicológico. Tem clínica de recuperação nos Estados Unidos, e eu acho que vou montar uma aqui no Brasil. Vamos montar uma, gente? Na igreja? Que logo nós vamos precisar. Se a gente não fizer nada, se a gente não falar assim, eu tenho que chegar às vezes para a Rebeca, não diretamente para esse espírito maligno, sai dela. Sai dela. E ela, cara. Não, mas é um anjinho, o anjo também caiu, virou demônio. Não foi uma? Várias vezes. Aqui na igreja, quantas vezes? Aqui nesse bairro. Você quer ver criança? Vai na minha rua, irmão. Vai na minha rua, você vai ver que é criança. É muita criança. Os caras são perturbados. Um só parou agora porque atropelado. Foi atropelado. Parou. Acho que é Deus tratando a vida dele. Com respeito. O que está sendo enfiado dentro dele? Colocado dentro dele. A Pamela, né, está compartilhando aqui o sacrifício de criança. Só que Deus me deu uma palavra aqui também. Quantas crianças, filhos estão sendo sacrificados sem queimar, sem cortar, mas estão sendo sacrificadas pela vaidade dos pais. Sabe o que eu estou aprendendo um pouquinho? Talvez lá, a mesma coisa que Deus fez, volta para casa na pandemia. As pessoas, se esse positivo de ficar em casa, talvez é isso que Deus está sinalizando. Fica em casa um pouco. Estou com medo de mandar meu filho para a creche. Estou com medo de mandar meu filho para a escola. Eu acho que vou ficar em casa. Vai que é Deus falando com você. Discina os espíritos. Discina, irmãos. Então eu quero dizer uma coisa para você. Aplique esse versículo na sua vida. Se algum programa de TV, internet, música ou qualquer outra coisa tem qualidade, não tem essa qualidade que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 8, não ouça, não leia, não assista. Mas eu gosto, eu também gosto. Mas está entrando, irmão. Está entrando e você não está vendo. Espíritos, anticristo, maligno, atua. Tem um escritor que diz assim: a guerra santa sobre a tentação, queda e redenção. Ele apresenta a entrada do olho, do ouvido e do sentimento, provendo acesso direto à cidade da alma do homem. As entradas, cada uma dos acessos que aponta para a alma, devem ser guardadas sabiamente, especialmente quando enfrentamos o inimigo invisível, mas que tem armas poderosas. Eu conheci um rapaz aqui na Santa Paula, eu não era crente ainda, Daniel, eu vi isso, talvez você até conhece o rapaz. Que ele estava escutando uma banda chamada Nirvana. Quem já escutou Nirvana aí? Levanta a mão. Você estava perturbado. Pesquisa Nirvana.
estava escutando Nirvana. Isso quem relatou é o cara que estava. Eles começaram a brincar de roleta russa ali na rua Cássia Negra. E eles estavam escutando uma música lá. E a música, né, Nirvana significa um negócio meio que você fica meio pairão, assim, meio nerd, né? E ele resolveu pegar a arma e atirar na cabeça dele, escutando aquilo. Que a música incentivava ele. Renato Russo. Quem ouviu falar de Renato Russo? Escuta a música do Renato Russo. É bonita a letra, é demais, parece louvor. Mas existe uma pesquisa que muitos adolescentes, quando vão tirar as suas vidas, eles colocam o Renato Russo para ser a melodia da morte. É conhecida como Melodias da Morte. Que as músicas do cara vai te levando para uma deprê. Seus filhos vão saber. Pesquisa pra você ver, irmão. É uma pesquisa. Eles põem essa música. Agora eu te pergunto, será que não tem uma influência maligna ali? Assim como você talvez já ouviu. Eu já vi vários. Esse dia eu estava escutando uma rádio gospel, você viu? Eu estava com uma faca na cabeça. E eu ia me matar. E começou a tocar esse louvor na rádio. Que nem era rádio gospel. E aquilo foi entrando dentro de mim. E eu joguei aquela faca. E eu corri do meu quarto. E eu procurei uma igreja. No outro dia procurei um pastor e estou aqui. Irmãos, ou você crê nisso, porque agora você está dentro do lugar. Ou você luta ou você vai morrer. Então, fecha os seus olhos, olha comigo assim e fala: Senhor, protege as janelas da minha alma. Ajuda-me a encher a minha mente com coisas boas, para que bons pensamentos possam fluir dentro dela. Que os meus olhos se desviem de olhar as coisas más e que trarão prejuízo para a minha vida. Peço-te que me guarde. E eu me comprometo em me encher do teu Espírito, para que o Espírito maligno não venha ocupar o lugar que é seu. No nome de Jesus. Amém. Cuida dos seus filhos. Põe um alarme, limita. O inimigo não está brincando. Eu queria aqui rapidamente chamar a Pâmela aqui. A Pâmela está linda. Ela contar 3 sonhos que ela teve antes de tudo acontecer. Isso foi no começo do ano. Sonho que ela teve. Se puder vir aqui, Pâmela, rapidinho. Nós temos ainda 10 minutos. Eu estou falando 10 minutos para você não passar dos 10. Amém? Pode vir. Quero agradecer aqui a presença do Juscelino, meu amigo das Piazadas aí também. Conhece o Juscelino? Juscelino, seja bem-vindo. Né? Eu não estava indo para o Mufato da Cadista um dia e não sei o que fazer. Vou para lá. E fui. Entrei no Mufato. 2 da tarde, saí de lá quase 5 horas. Estava conversando com ele. Eu sei que foi de Deus. Né? E eu digo para você novamente, cara, a gente está aí para você, né? Se precisar, e que a igreja receba você em nome de Jesus, né? Vamos aplaudir Jesus pela vida dele. Talvez para receber um abraço, mas pode receber um abraço de alguém de perto aí, um homem. Seja bem-vindo, Juscelino. Juscelino ia jogar na locadora para trabalhar. Trabalhou também depois, né? Quem não passou por locadora? Era o sonho da pesada. Tem que voltar às locadoras, né? Tem que voltar às locadoras. Aí tira a criança dentro do quarto, tira a criança da casa. Locadora é legal, tomar uma chinelada da mãe, mas não faz não. Né? Locadora é legal, você jogar lá, chamava mais um, né? R$2. Né? Hoje em dia, 5, o pesado vai ali embaixo perto de casa e compra o crack. Antigamente eles iam jogar Mario, futebol. É legal. Espero que os videogames subam bem alto, ninguém consiga comprar, só tem na locadora. Aí vai ter socializar com as pessoas, comer pipoteca, engordurar o controle, isso é legal. Amém, irmãos? Paz, irmãos. Pedido
pastor, eu vim contar alguns sonhos que eu ando tendo com as crianças. E desde o começo do ano, Deus tem mexido comigo a respeito das crianças, né? Mas é algo muito sobrenatural e, como você falou, espiritualmente, discernimento dos espíritos, né? Na vida das crianças. Vocês sabem o tanto de acidente e morte, coisa lá que tem acontecido, né? Então eu creio que Deus já estava despertando para a gente estar intercedendo por eles, né? Mas o primeiro era como se fosse uma mansão, assim, uma casa, assim, grande, assim, só que ao lado dessa casa tinha um rio. E esse rio era um rio muito, muito sujo mesmo. E as pessoas que estavam lá eram todas famílias, assim. E as famílias que estavam lá estavam todas jogando as crianças nesse rio para morrer. Eles queriam matar essas crianças. E eu e mais algumas pessoas a gente correu, assim, desceu e ficou no pé desse rio, onde acabava, assim. E a gente tirava as crianças daquela água suja, daquela, sabe, toda, como se fosse uma lama, assim, um negócio muito feio, assim. E tirava as crianças e eu falava assim, limpa essas crianças, limpe, tira eles daqui. E eu, sabe, nós, assim, eu vi que tinha mais pessoas assim comigo. A gente resgatando, assim, essas crianças. E eu acordei, eu fiquei pensando nesse sonho, né? Aí, da outra vez eu não me lembro muito bem como é que foi, mas eu lembro também que eram famílias que estavam querendo tirar a vida das crianças. E agora agora que teve uma semana, mais ou menos antes do episódio das 4 crianças lá morrer, né, acontecer, eu tive outro sonho também que as famílias, e todos os meus sonhos eram famílias. As famílias levavam, nesse último sonho, as famílias levavam as crianças num parque de diversão. Só que nesse parque de diversão, as famílias queriam matar as crianças. Eles jogavam as crianças lá de cima, com esse brinquedo. Era assim, coisa horrível mesmo. E ontem até estou conversando com o pastor, né? O pastor falou, diversão, né? Levando as crianças para a diversão, mas de fato querendo matar elas, né? Há uma influência maligna mesmo, querendo roubar a vida das crianças, né? Não só fisicamente, mas também no espírito mesmo, a vida em comunhão, a vida com a família, a vida de todas as formas, né? E esses foram os meus sonhos horríveis. O que você prestou atenção nesses sonhos dela? Mansão, casa boa, lama. Diversão, coisa boa. Parque de diversão, coisa boa. Mas qual que era a ideia? Matar as crianças. Você está vendo como o Espírito engana? Não é com coisas ruins, coisas boas, coisas legais. Mas no intuito é matar as crianças, matar as pessoas. Irmãos, eu não sou contra você assistir nada na sua casa. Mas aquilo que é mal, que você possa discernir no Espírito. Faça jejum para ver se assistir um filme. Deus, se for de Deus, vai acabar a luz. Se não for de Deus, vai acabar a luz. Mas tanta coisa, irmãos. Eu falo isso assim, que eu não tenho tempo para falar para você, porque eu assisto, eu estudo o que está por trás. Tem uma série agora no Brasil Paralelo. Hollywood tirou Deus do seu roteiro. Fala de Deus. Não fazem filmes, não fazem nem novela, fala mais de Deus. Não tem nem benção pai e benção mãe nas novelas mais. Está tirando todas as coisas. Filmes terríveis. Que só assombra a casa. Não traz luz, não traz edificação. Se você acaba de assistir um filme na tua casa e não te dá vontade de orar, no sentido assim, Deus, obrigado, sentir uma emoção boa, aí você vai dormir com medo, não puxa nem a descarga de medo. Aí outro dia está perturbado, outro dia aconteceu isso, não sabe por quê. Janelas da alma, que você está vendo, está escutando, né? Vai dormir com louvor. Nós tivemos várias experiências assim em casa, sabe, assim, tava... Irmão, se eu for contar minhas experiências, eu tenho real, assim, essa semana eu tive aí esse coitado que sofre do lado, só põe a coberta para cima assim, meu Deus do céu.
E eu ali, depois podemos contar. É terrível, mas ao mesmo tempo, né? No casamento do Érico aqui da Carol, eu sofri demais. E agora alguma coisa. Carol, hoje é sábado mesmo, como diz o profeta, todo mundo espera alguma coisa sábado à noite, então você está na igreja. Mas, irmãos, eu também queria falar sobre um sonho que eu tive, né, em relação ali com o Davi também. Tinha mais pessoas também, assim, da igreja, a gente estava num parque aquático. Olha aí. A gente estava num parque aquático e do nada eu vi que todo mundo começou a correr. Acho que era num parque aquático perto da praia. Mais ou menos assim. E daí começou a se levantar uma onda tipo, de tsunami muito grande vindo para cima das famílias também, das crianças. E a minha primeira reação foi cobrir o Davi. Assim para cima dele, daí eu parei e pensei, meu Deus, o que eu vou poder proteger ele de um tsunami, de uma onda grande? Falei, eu não vou poder fazer nada, o máximo que vai, eu e ele juntos ainda. Aí eu dei assim, clame. Eu ergui as minhas mãos, eu e várias outras pessoas, e a gente começou a clamar. E o tsunami baixou, né? Então, não é a gente tentar guardar os nossos filhos dentro de casa, esconder as coisas, não é. É clamar a Deus. Ele que vai proteger os nossos filhos, Ele que vai proteger a nossa casa, não vai ser nossa força, porque a gente não pode. Como diz o pastor, não é contra a carne, mas é contra o espírito. Então, que a gente clame a Deus pela nossa casa e pelos nossos filhos, porque na nossa força não vamos conseguir guardar isso. Meu Deus. Alguém mais sonhou? Melhor não. E também nós estávamos conversando com a pastora a respeito disso que o Brasil mudou. Deixa eu ver como falar isso. Mas é sacrifício. Os deuses que consagraram esse país no ensino pedem sacrifício. E como que tem que ser o cordeiro? Puro. Sem mancha. Acorda, Brasil. Vamos acordar, gente. Amém? Eu sou um cara que gosta de videogame, irmãos, mas eu oriento vocês, meninos, por favor, revejam o que vocês estão jogando. Não sou muito chegado em filme, porque eu assisto, meu celular já apagou, dormi. Só um filme assim que eu não gosto de filme que não existe. Sabe aquele filme que não existe? Tipo Marvel, Marvel não, Matrix, coisas que nunca existem. Transformers. Eu gosto assim, tipo, coisa que aconteceu de real, que eu aprendo. Eu não vivo no mundo da ilusão daí, eu vivo no mundo da realidade. Pais, vocês têm autoridade. Use elas. Usem elas. Vocês têm autoridade no espírito. Vocês têm autoridade fisicamente. Ajam, por favor. Por favor, e vocês, adolescentes, jovens, que gostam de filme, por favor, olhem a janela da alma da vida de vocês. Tome cuidado. Nós assistimos Paixão de Cristo aqui, na sexta-feira, e tinha criança aqui. Meu Deus, muito pesado para as crianças. Pesado é aquele desenho colorido que você assiste. E aquele, a Rebeca chegou lá em casa assim, deitou, Raquel. Mas Jesus morreu, Senhor. E os caras, Paixão de Cristo, era sangue na tela aqui, irmão. Quem assistiu Paixão de Cristo assim no português aqui, foi demais. E as crianças estão aqui, comendo ali, pipoca ali, piscava. Alguém poderia falar assim, não, isso não está, não se iluda, não está, como que é o negócio lá que aparece da censura, né? Classificação, só acima dos 18 anos. Não, irmãos, o Paixão de Cristo fez muito bem para elas, para as crianças, porque faz aqueles coloridinhos muitas vezes que nós colocamos lá. Então não se iluda. Já começa o espírito de engano. Muitos adolescentes nas escolas, eles têm Facebook, eles conversam no Facebook, mas pela lei nem poderia ter. Ele já começa a enganar ali, porque é só a partir de 18 anos. E tem menina com 10 que tem Facebook. Entendeu? Você quer trabalhar no espírito do engano, só vai vir engano para a sua vida. Agora, se você quer entrar na verdade, você
prepare para receber as bênçãos da verdade. Amém, meus irmãos? Eu oro para que o Senhor nos guarde, nos proteja em nome de Jesus. Guarde a sua vida, guarde a sua casa. Conto com você. Amém? Pode contar comigo também. Nós estamos juntos nisso. Mas, glória a Deus pelos sonhos que foi falado aqui. Talvez você tenha tido discernimento de algumas coisas. Nós precisamos nos posicionar. Amém? Se coloca de pé, em nome de Jesus. E antes de você ir para casa, eu queria que você separasse a sua oferta, separasse o seu dízimo. Vou dar mais uma dica para vocês. A oferta você prepara antes de chegar na igreja, sabia? Até cheguei aqui, estava com o celular que já fiz a oferta já. E eu aprendi uma coisa, que no templo, você sabia que no templo, lembra do caso do Filasco? Que tinha no templo? Você sabia onde que ficava o caso do Filasco? Sabe onde que ficava? Qual parte do templo ficava? Na entrada, do lado de fora. Por quê? Porque nenhuma pessoa queria entrar, prestar um culto ao Senhor com as mãos vazias, então ele não conseguia entrar. E é isso que a Bíblia diz, não chegue, não se apresente. E se hoje você não tem nada financeiro, você tem uma coisa muito especial, de muito valor, que é a sua vida. Você fala, Deus, eu não tenho nem um centavo aqui, mas eu tenho a minha vida. E eu tenho certeza, se você dá a tua vida, você não vai ter perigo, você não vai ter questionamento de dar 10%, de dar uma oferta, se você já entregou a tua vida, que vale muito mais do que qualquer dinheiro. Então eu oro para que qualquer oferta seja financeira, mas também você não trouxe nada hoje. E você está, Deus, ofereça a minha vida é sua. Que aconteça na minha vida tudo que o Senhor deseja, financeiramente. Eu oro para que o Senhor abençoe você financeiramente, faça você prosperar. E aquilo que você acha que vai fazer falta, o Senhor não vai deixar faltar. O Senhor não deixará faltar, porque Ele é o teu pastor. Nada você terá falta. Ninguém ganha de Deus no dar. Pode ter certeza. Aquilo que você faz para Deus, aquilo que você faz para o Senhor, com o coração dele, Deus não fica devendo nada para ninguém. Pai, eu oro para que o Senhor nos dê sabedoria para lidar com cada recurso que entra nesse lugar. Abençoa a vida dos irmãos, os trabalhos deles, os empregos, as empresas dos meus irmãos. Aqueles que estão, ó Deus, talvez hoje não ocupados no trabalho, no emprego e querem, desejam, Deus prepara um lugar para eles. Prepara um lugar onde eles possam desfrutar do trabalho, possam ter a sua renda, no nome de Jesus. Que eles possam, Deus, ter para dar aos outros, aos necessitados. Deus, vem prover milagrosamente na vida dos meus irmãos, financeiramente, Deus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Que o espírito maligno, o espírito de confusão e de engano, não nos roube das bênçãos financeiras que o Senhor tem para nós. Mas que possamos andar conforme o espírito da verdade. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Não vai na paz. Deus te abençoe. Foi um prazer estar aqui com você. No nome de Jesus.